diagnóstico breve da situação do Amazonas e também especificamente na capital Manaus. E vamos lá, eu dividi em 5 partes. A primeira parte é o diagnóstico dos conselhos, tanto estaduais como municipais. Segundo, sobre as conferências já realizadas de cultura. 3, sobre como funcionam as setoriais para a elaboração de planos culturais. 4, um relato pessoal, né, o 4 são as experiências de consultas públicas já realizadas para a política cultural. 5º, agora sim, é um relato pessoal das minhas experiências como observadora, como pesquisadora ou como ativa, que não foi no caso ontem, né? Ontem eu não estava como observadora exatamente, nem pesquisadora propriamente dita, eu estava como ativa, como candidata a delegada da conferência, né? E esse relato ele vai perpassar por todas as experiências nesses mecanismos de participação e controle social para políticas públicas de cultura, tá bom? Vamos começar. Para quem não me conhece, meu nome é Rila Arruda, eu sou pesquisadora, eu sou técnica de patrimônio, eu sou talvez gestora cultural, não sei, há quem diga que sim, né? Mas eu tenho aí uma breve experiência com gestão cultural, sou professora, às vezes faço consultoria, mas a pesquisa é algo que eu não paro, independente se tem edital, se tem financiamento para pesquisa científica ou pesquisa cultural, não importa. O trabalho de pesquisa para mim ele é permanente, eu estou sempre produzindo de alguma forma, nem que seja de uma maneira voluntária, sem nenhum tipo de recurso financeiro, né? No caso do recurso humano, só eu mesma. Vamos lá. O diagnóstico dos conselhos. Quais são os conselhos que nós temos? Nós temos um Conselho Estadual de Cultura, que é bem antigo, por sinal. Nós temos um Conselho Estadual de Patrimônio. Nós temos um Conselho Municipal de Cultura. E nós temos um Conselho Municipal de Patrimônio que não está operante. Na verdade, ele nunca esteve. Tá. O Conselho Estadual de Cultura, a estrutura dele sempre foi o presidente do conselho ser o secretário de cultura, qualquer secretário de cultura estadual que estiver, né? Até na época, quando ele foi criado, quando a parte da cultura era atrelada à Secretaria de Educação, era a mesma coisa, era sempre o secretário de Educação. Aí, com o tempo, algumas iniciativas legais fizeram para modificar essa estrutura, mais no sentido de cadeiras, quando passou a existir a Secretaria de Cultura, e aí algumas coisas foi se desmembrando aí da educação e ficou só na cultura, mas ainda permaneceu esse modelo de conselho em que o próprio secretário de Cultura, no caso antes era de Educação, permaneceu o secretário de Cultura. E aí, em 2018, teve uma reformulação disso, um pedido de reformulação, né? Inicialmente seria por decreto, mas depois de um tempo viram que só através de lei isso podia acontecer, e isso aconteceu, se eu não me engano, durante a pandemia, que de fato isso foi realizado. E houve ampliação de cadeiras e criação de nomenclaturas específicas, né? Que aí eu posso dar os exemplos aqui. Eles pegaram as categorias culturais, ou setores, ou segmentos, cada um chama de uma forma, né? E juntaram, por exemplo, carnaval e folclore está na mesma cadeira. Ou criaram uma nova cadeira no conselho chamada de cultura ibérica, manifestações da cultura popular ibérica, que eu nunca entendi qual foi a fundamentação disso. A gente sabe, né, assim, quem trabalha no meio sabe de quem partiu a ideia e sabe que foi acatado pela SEC, que foi por uma pessoa de dentro da secretaria, né, e que não houve um fundamento, porque não há outras cadeiras no Brasil desse perfil. Não, a gente não tem experiência de cadeira de cultura ibérica, né. E aqui no Amazonas a gente tem uma particularidade que quem se identifica como folclore, né, os grupos sociais envolvidos,
nas manifestações folclóricas não se identificam com as pessoas que se identificam da cultura popular. Eles sempre se segmentam, se autossegmentam como áreas diferentes. E isso é diferente de todo o resto do Brasil. É uma particularidade muito daqui, né? Ainda mais que existe uma tradição do Festival Folclórico Anual, que envolve todos os bairros de Manaus, mas também, por outro lado, é muito centralizado na capital, praticamente você não vê danças do interior participando do Festival Folclórico, que atualmente é na Arena do Pós da Amazônia. Então tem todas essas particularidades que é muito amazonense, ok? Então a gente tem que entender isso. E aí, na ampliação dessas cadeiras, não houve conversa, não houve consulta pública, não houve nenhum tipo de setorial chamando as categorias, segmentos ou setores para dialogar sobre essas modificações das cadeiras e ampliações. Simplesmente foi enviado a minuta com um projeto de lei para a Assembleia Legislativa e já houve um debate lá, que aí poucas pessoas ficaram sabendo, e quando ficaram sabendo foi em cima da hora. Eu fui uma que não deu tempo de ir, porque eu fiquei sabendo em cima da hora dessa discussão que teve já para ser votado, né? E aí nós temos uma composição da Comissão de Cultura na Leana que ela é muito fraca, né? Não tem pessoas ativas lá que sejam da área, ou acaba sendo uma área menor junto com outras áreas setorizadas, sei lá, cultura, esporte, turismo, acabam juntando tudo. E aí a gente fica assim, de fato, uma representatividade. Isso é um fato, né? É um diagnóstico, né? Ok, né? E devido à pandemia, os setores, categorias, segmentos não conseguiram se articular o suficiente, todo mundo muito cansado, vivendo um período pandêmico, de reivindicar isso, né? De tentar, como eu posso dizer, tentar reverter essa situação na Leão. Acabou virando lei e um tempo depois, finalmente, teve a eleição para o Conselho Estadual, né? Diferente, por exemplo, do Conselho Estadual de Patrimônio Cultural, porque nessa mesma leva aí do Conselho Estadual de Cultura também foi retomado o Conselho Estadual de Patrimônio. No entanto, permaneceu a mesma estrutura, com as mesmas cadeiras, sem participação social, sem votação, sem candidaturas, né? E também não teve ampliação de cadeiras. No final das contas, a paridade que tem do Conselho de Patrimônio é, de um lado, representantes do poder público e, de outro, convidados de determinadas instituições, né, que estão fora do âmbito do poder público, no caso especificamente das áreas concernentes do Estado, cultura, turismo, né? Os convidados é tipo assim, chama a representante da Universidade Federal do Amazonas, chama a representante da Universidade Estadual do Amazonas, chama a representante do IGA, né, Instituto Geográfico Histórico do Amazonas, né, convida alguém do Conselho de Arquitetura e não contempla todas as áreas do patrimônio cultural, seja ele material, seja ele imaterial, né? Enfim, para não ficar extenso todo esse meu diagnóstico, o que eu posso concluir sobre essa parte dos conselhos estaduais? O que eu posso concluir é que ele não representa todos. Qual é o seu objetivo? Os conselhos, os fóruns, as setoriais para a construção de políticas públicas, seja para planos ou políticas setoriais específicas, ou mesmo as consultas públicas, que são mais comuns na máquina estatal brasileira, né, quando se trata de uma democracia participativa. Só que esses instrumentos de mecanismo de controle e participação social, no caso da sociedade civil, né, e junto com o Estado para a formulação de políticas públicas, são tentativas para, quem sabe, um dia a gente tenha
uma democracia participativa, né? Porque ainda a nossa democracia ela é representativa, né? Até a forma como são estruturados esses conselhos, mediante eleição, que lá tem uma pessoa que nos representa, muitas vezes nós não temos representantes lá, não temos cadeiras, ou às vezes as cadeiras estão com dois segmentos diferentes, que muitas vezes não dialogam, não entram em consenso, né? E isso acaba inviabilizando não só o diálogo, o consenso para as políticas públicas, mas também a ausência de representatividade, né? E aí eu vou falar uma coisa que eu citei ontem na conferência, como proposta, né, de ampliação das cadeiras. Eu, por exemplo, e alguns outros colegas também, a gente não consegue se sentir representado por nenhuma cadeira. Por quê? Não tem cadeira de profissionais de patrimônio cultural, né, que podem ser vários. Pode ser o bibliotecário, pode ser o museólogo, pode ser o arquivista, pode ser o engenheiro civil que trabalha com patrimônio edificado, pode ser o arquiteto que trabalha com patrimônio edificado, pode ser o restaurador, pode ser alguém da antropologia, pode ser alguém da história, né? Que tanto a antropologia como a história, elas conseguem transitar no patrimônio material e imaterial, só que ela consegue ter mais abrangência devido às suas metodologias no patrimônio imaterial, até pela situação da imaterialidade e toda uma bagagem que as humanidades têm dentro desses profissionais de patrimônio cultural, né? E aí também tem outras áreas que não são contempladas nos conselhos, de produção cultural, os técnicos também, que tem a galera que trabalha com eventos, tem o pessoal que trabalha com uma série de habilidades dentro da cadeia produtiva da cultura, né, que fazem parte também dos trabalhadores da cultura. Uma coisa que eu pontuei também na conferência vamos artistas, vamos retomar, vamos fazedores de cultura. E eu falava, não, eu não me identifico dessa forma. Eu me identifico como trabalhadora da cultura e eu imagino que os demais também, né, porque é uma área tão grande, é tão complexa. Ela tem tantos trabalhadores, profissões, seja organizados com conselho, sem conselho, seja a galera que é autônoma, autodidata, gente com formação, sem formação, gente técnica, sem técnica, os mestres de cultura popular, pessoal de religião de matriz africana. É tanta gente que tudo isso, na prática, envolve trabalho. E esse conceito de trabalhador da cultura, ele está lá na Lei Aldir Blanc, né? Ele está lá na Paulo Gustavo, está muito bem definido. Então, eu não estou aqui para dizer o que as pessoas devem ou não devem fazer, mas que elas tenham, pelo menos, a sensibilidade de tentar não segregar, né? De usar um termo que as pessoas se sintam contempladas, né? Eu cansei de ir para eventos e não me encaixar em nada. E apesar de ser uma pesquisadora cultural que está trabalhando nisso desde 2006, né? Ser uma socióloga da cultura, ser alguém da antropologia do patrimônio cultural, também me dá a prerrogativa de me sentir trabalhadora da cultura, né? E não só isso, a questão da minha atuação em museus, como pesquisadora e formuladora de políticas públicas para patrimônio imaterial, que no caso a gente é chamado pelo Estado de técnico do patrimônio imaterial, né, os profissionais das ciências sociais e da história. E aí, como pesquisadora de museus, devido à trajetória que eu tenho nisso, né, as publicações, eu não sou algumas pessoas até pensam, mas eu não sou uma pessoa academicista, pelo contrário, eu sempre fui fora, trabalhei e tive atuação também fora da universidade. Tentei voltar depois de 10 anos, mas aí não rolou e aí eu desisti. E é isso aí, eu continuo trabalhando na cultura independente disso, sendo acadêmico ou não, tá? Eu não quero que esse vídeo vire uma explanação da minha trajetória, eu quero que unir um pouco essas informações de diagnóstico das políticas locais, né? Principalmente aqui o foco nesses instrumentos participativos, né? Que nós da sociedade civil, organizado ou não, temos o direito, né, a dar propostas, a formulações, a ser ouvidos. E aí eu vejo aqui no Amazonas
interior, capital, que os conselhos estão sendo mal desenvolvidos, mal atuados, que não está cumprindo a sua função de consultiva, deliberativa, às vezes fiscalizadora, se tiver no seu objetivo inicial, a partir da sua criação, se tiver essa prerrogativa de fiscalização, ele também pode ser fiscalizador, né? Então, eu penso que os conselhos estão muito amarrados a necessariamente o que o poder público quer que ele seja, né? A forma como está sendo amarrado os decretos de regulamentação, os regimentos internos, né? E uma série de formas que geram mecanismos que mais afastam a participação social do que aproximam. Infelizmente, essa é uma realidade. E a nossa colega também de área, advogada Veridiana Antonelli, que defendeu ontem a dissertação dela de mestrado, no trabalho dela ela fala um pouco isso, como os instrumentos